Aleluia, glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Primeira Coríntios 10. 1 Coríntios capítulo 10. Verso 32. Diz assim: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Até aqui. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pelo teu favor, pela tua graça. Espírito Santo, que somente o Senhor venha nos conduzir. Espírito Santo, derrama aqui a tua unção. Renova as forças, o entendimento. Prepara o coração. Prepara aqueles que estarão ouvindo. Pai, que sejamos terra fértil, não só aqueles que estão aqui no templo, mas aqueles que estão conectados nessa transmissão ao vivo, ou aqueles que estarão assistindo a esse culto, a esse revelar do Senhor. Pai, seja o Senhor a ministrar, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos. Queridos, nós temos um texto aqui onde o apóstolo Paulo, ele se desnuda, ele se revela ali à igreja, e ele fala ali, com a igreja de Coríntios, e é algo que a gente precisa pensar, é algo que nós precisamos trazer para os nossos dias. Não se tornem motivo de tropeço. Mas para quem? Tropeço de quem? Daqueles que estão na igreja, aqueles que estão fora da igreja. O texto é muito claro. Não se tornem motivo de tropeço. O que é tropeço? Fazer alguém se desviar. Fazer alguém abandonar a fé. Fazer alguém perder o sentido de congregar, de estar na presença do Senhor, Nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar em tudo, ser agradável a todos, não buscando o seu próprio interesse. Eu falei domingo passado, as pessoas hoje do seu umbigo, da sua estrutura, somos muito narcisistas. Obrigado, Zé. Somos muito doentes. E achamos que o Evangelho tem alguma coisa a ver, eu comigo mesmo. E o Evangelho é totalmente o contrário. Nós somos comparados a árvores, somos chamados a dar frutos, e árvore nenhuma alimenta do seu fruto, nenhuma. E eu preocupo, a gente precisa pensar o que é essa caminhada do exemplo daquilo que nós estamos marcando, nosso tempo. Quem é a igreja de Deus hoje? Quem somos nós nesse corpo? De que forma que nós trabalhamos para que pessoas não se desviem, não se percam? Irmãos, quantas pessoas nós sabemos, se formos perguntar aqui entre nós, é quase que unânime, sempre temos alguém para falar, alguém que não mais caminha na fé. Eu poderia citar vários. Eu queria que a gente aprendesse, que a gente entendesse, que nós refletíssemos, saber que aquilo que nós somos, aquilo que nós revelamos, é muito importante. O apóstolo Paulo,
vai nos ensinar sobre a vida cristã e a sua liberdade. Nesse capítulo 10, ele vai falar da liberdade cristã, mas vai trazer a responsabilidade. E no concluir da sua fala, não podemos ser peça de tropeço, não podemos ser alguém que vai fazer outro, levar outro a se desviar. Ou seja, cristão é chamado a ser exemplo. Nós, como cristãos, é chamados a sermos exemplos. Falei da nossa realidade de igreja no culto de domingo passado. Irmãos, e nós precisamos saber muito bem o que é o nosso caráter. Pode parecer banal, mas nós sabemos o que nós estamos construindo. Nós sabemos para onde nós estamos indo. E eu falei do esmero, do cuidado à casa do Senhor, né? Falei até de copo descartável. Eu falei, irmãos, nós precisamos zelar pela casa do Senhor. Mostrei o cuidado de Jesus com a casa do Senhor. Aí eu chego ali, o negocinho do Pix, rasgado. Aí você manda na linha de transmissão da igreja, ninguém fala assim, ô pastor, fui eu, caiu, agarrou na minha mão, ou eu cutuquei sem querer, não vi, quando eu vi tinha estragado. Pastor, me perdoa, eu vacilei. O que eu posso fazer para arrumar isso? Se eu for lá no banco, eles me dão um outro? Irmãos, a gente precisa pensar. Nós não podemos levar o irmão a tropeçar, a se desviar. Mas por que eu faço essa introdução? Eu queria que a gente pensasse um pouco. As coisas só vão fazer sentido para nós quando nós realmente entendemos o Senhor, quando nós ouvimos o Senhor. Não foi o pastor Alisson que falou que estava agitado, talvez até nervoso no púlpito. O que o pastor Alisson falou é algo que precisa fazer sentido à igreja. É algo que a gente precisa pensar. E em vários pontos, eu peguei algum exemplo só. Estou falando da igreja física, eu falei da igreja espiritual também. Mas tudo bem. Vamos ainda em Coríntios, 1 Coríntios 12. Versículo 1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, eu não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixam... 1 Coríntios 12, versículo 1. Verso 2. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A um é dado o mesmo Espírito, a fé. O outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecias. A outros, discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo a
cada um individualmente, conforme Ele quer. Até aqui. Queridos, eu estava preparando essa mensagem, e ela faz parte da minha caminhada de terça-feira. Até eu já dei alguns spoilers aí para o Zé de algo que nós conversamos. E a gente precisa entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados. Irmãos, nós precisamos nos informar. Nós precisamos ser bem informados. Nós precisamos pensar a respeito da verdade, das verdades espirituais. Irmãos, nós precisamos nos encontrar como aqueles que detêm, aqueles que possuem os oráculos de Deus. Nós é que sabemos do sobrenatural. É nós que conhecemos da onde vem toda a manifestação de Deus. A palavra nos é dada, a palavra é revelada a nós. E há um Deus que tem prazer de, pela palavra, ou por si mesmo, falar conosco, se revelar a nós. Irmão, nós precisamos pensar a nossa caminhada, a nossa vida. Então eu não posso estar desinformado, porque se eu estiver desinformado, eu não vou ser encontrado fiel à necessidade do Senhor. Se eu estou desinformado, eu vou falar por mim mesmo. Se eu estou bem preparado, se eu estou na unção do Senhor, em aliança, em unidade com o Senhor, toda vez que eu falo, eu não falo de mim mesmo. Eu sou uma pessoa informada, e eu não estou falando de saber de política, de economia, valor do dólar, valor da taxa Selic, saber faixa do PIB, do desemprego. Eu não estou falando isso, eu estou falando de coisas espirituais. Nós não podemos, de maneira nenhuma, o cristão, em hipótese alguma, poderá ser encontrado desinformado. Mas aqui o apóstolo Paulo fala ainda mais, ele vai aprofundar. Desinformado a respeito de quê, pastor? Está no texto. A respeito dos dons. Olha, igreja, de maneira nenhuma vocês poderão se mover como igreja, se mover como povo de Deus, se vocês forem desinformados sobre os dons de Deus. O primeiro versículo parece que não tem nada a ver com o segundo. Parece que parece que se perdeu o versículo entre 1 e o 2 ali, e a gente parece não fazer muito sentido. E a gente precisa, irmãos, tenha hábito de leitura, nós valorizamos leitura. Muitas pessoas falam bobagem porque não tem uma interpretação de texto, coloca no texto o que o texto não está dizendo. Olha como é que o texto transcreve: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito de dons espirituais. O texto está falando de informação e dons espirituais. Versículo 2: vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam a conduzir aos ídolos. O que tem a ver idolatria? Por que o texto agora está mudando para idolatria? Por quê? O que tem a ver os dons, estar informado com a idolatria? Conforme vocês eram guiados. O que tem a ver um homem preparado, informado, com um homem despreparado, com um homem que é guiado por ídolos? E a gente precisa entender. O texto está muito alinhado, não há nenhum desalinhamento, mas dá uma sensação que os assuntos são diferentes. Mas a verdade é, nós precisamos entender, e aqui eu estou falando meramente de interpretação de texto.
vocês sabem que quando vocês eram ímpios, gentios, ou de alguma fé cristã, que é seguida por ídolos, que tem idolatria, que tem imagens de escultura, imagens feitas por mãos, esses que são guiados por isso. O texto está falando algo. Você sabe que quando eram guiados, né, deixavam-se conduzir por ídolos mudos. Ou seja, o que é ser guiado por ídolos mudos? Gente, qual o maior problema do casamento hoje? Comunicação. Um fala mercado, o outro entende Bernardo. Desafio. Então, para haver um bom relacionamento, seja matrimonial, seja empresarial, seja familiar, precisa ter uma boa comunicação. O que o texto está dizendo, olha, antigamente vocês eram guiados por ídolos mudos. Como assim? Como é que é receber uma ordem de quem não fala? O texto está claro dizendo, olha, antes vocês faziam o que um Deus, entre aspas, uma estátua, né, muda, orientava vocês. Eu não consigo entender isso. Na interpretação do texto não me faz sentido um mudo me guiar. Não faz sentido um cego guiar outro cego. Então tem algo nesse texto que precisa ser muito bem compreendido. Se eu preciso ser encontrado com boa informação, eu preciso ter uma boa audição, eu preciso ter pessoas que realmente falam aquilo que me dê direção. Ok? Então tem algo nesse ídolo que me atrasa. Ser guiado por alguém que não fala é algo que é um problema. Porque ter alguém que já fala ou não fala bem já é um problema. Imagina quem não fala. Você sabe o que é período interbíblico? Há um período de 400 anos. 400 anos. Entre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, de 400 anos, onde Deus não falou, onde não houve profecias, onde não houveram manifestações de Deus a esse homem, de forma vista. Esse homem não sentia a presença de Deus. Você tem noção do que é isso, irmãos? Pastor, Deus me livre viver esses 400 anos. Misericórdia. São 20 gerações. 20 gerações que não conheceram a Deus, de uma forma de com Ele andar, de com Ele viver, de com Ele relacionar. Pastor, pois é, misericórdia mesmo. Mas a igreja de hoje, ela vive sendo guiada, influenciada por ídolos mudos. Isso é grave. Sabemos que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, temos um período de 400 anos, onde Deus ficou em silêncio. Embora Deus não falou, houve uma transformação social e espiritual no mundo para a vinda do Messias. Deus agiu da forma dele com a sociedade para que viesse alguém preparar as veredas. Veio João Batista. Então ali houve uma preparação, uma sede, porque não aguentamos mais viver essa forma onde Deus não fala mais. E aí veio João Batista, preparai as veredas, olha, arrependei-vos. Então nós precisamos entender que não dá para viver sem ouvir a voz do Senhor, sem relacionar com o Senhor. Isso não é religião.
Quando vemos em 1 Coríntios 12:1, há uma desinformação na igreja a respeito de Deus. O apóstolo Paulo fala de não sermos desinformados, mas o que a gente vê hoje é um analfabetismo bíblico gigante. Gigante. Ainda no verso 2, né? Qual a origem do problema? Há um problema grave aqui, que é ser guiados por ídolos mudos. Qual é a origem do problema? Antes éramos conduzidos por ídolos. Eu nasci num lar católico, sei o que é ter uma imagem, como se diz, o que é ver uma imagem, e sei que não fala, não anda. Mas eu queria que a gente não se ativesse a um bom exemplo que seria a Igreja Católica, e a questão não é diminuir o ministério católico. A questão que nós precisamos entender é ser guiados por ídolos mudos. Não é o propósito de Deus. Abra comigo no Salmo 115. Salmo 115, verso 2. Diz assim o salmista: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, sem nenhum, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Irmãos, aqui eu quero pegar 2 versículos que nós precisamos debruçar, analisar, refletir sobre eles. Todos que vivem em adoração a ídolos, todos que se aprofundam com ídolos, verso 8, se tornam semelhante a eles. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. E vai por aí afora. Irmãos, a igreja hoje, ela tem boca, mas ela não fala de Jesus. Ela tem olhos, mas ela não tem discernimento espiritual. Ela não tem maturidade espiritual. Ela não cresce. Ela não se posiciona. E aí nós nos tornamos, sendo aquela mesma geração que outrora éramos guiados por ídolos. Irmãos, nós estamos vivendo a mesma verdade, e após Jesus ser assunto ao céu, o apóstolo Paulo diz: irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, a igreja de hoje, precisamos pensar. Outrora, quando nós éramos gentios, nós éramos guiados por ídolos que não falavam. Mas agora não. Agora não, peraí. Nós precisamos entender que o nosso Deus fala, é o que Ele quer dizer. Há um Deus que fala conosco, e sabemos que, por Salmos, que aqueles que fazem ídolos, aqueles que adoram ídolos, se tornam semelhante a eles. Então eu preciso parar e me perguntar: não, pastor, mas lá em casa não tem nada, nenhum santo, não tem nada que nós adoramos, não tem nada que nós veneramos. Mas então por que não fala? Mas então por que não há uma diferença no nosso evangelho? O que nos
impede de avançar? O que nos impede de caminhar? O que está na nossa boca? O que nós percebemos? Qual é o nosso discernimento? Irmãos, nós precisamos pensar, porque viver a vida espiritual é algo muito maior. E eu preciso até me reservar de algumas verdades de algo que nós vivemos, na igreja e fora da igreja, nos dias de hoje. Irmãos, as trevas nunca deixou de ser trevas, nunca brincou o diabo de fazer capetice. O diabo, ele quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir, e isso aí não é brincadeira. Nós hoje estamos com boca, mas não falamos, tem olhos, mas não vemos, a gente não percebe as coisas, tem ouvidos, mas não ouve, nós não ouvimos a Deus hoje. Ah, pastor, eu nunca ouvi a Deus, eu espero que Deus se revele e fale comigo, falando que Ele vai voltar daqui 3 meses, eu espero que Deus fale comigo, que eu não deva sair de casa, porque senão eu vou morrer. Ah, eu preciso que Ele fale de algo na igreja, para avivar a igreja. Irmão, se nós não tivermos, se nós não construirmos pequenas experiências, nunca viveremos grandes experiências no Senhor. Nunca, nunca, nunca. Queridos, nós precisamos viver um relacionamento com o Senhor, de ouvi-lo em detalhes. Em detalhes eu não digo nem em âmbito espiritual. Eu comentei, não sei se foi na terça da amizade, irmãos, tem um Deus que Ele importa tanto com a gente, Ele cuida tanto da gente, que Ele ministra no nosso coração. Alisson, você está indo no banheiro, você está em casa sozinho. Antes de entrar no banheiro, dá uma olhada se tem papel higiênico, porque antes de você fazer uma grande obra aí, você vai precisar de algo. E para você não ser pego de surpresa, irmãos, Deus tem prazer de falar até isso, irmãos. E quando você começa a dar ouvido e não acha que é loucura da sua cabeça, e você chega no banheiro e fala assim, gente, aquela quantidade ali não dá para o meu empreendimento que eu vou fazer, não. Eu vou ali no quartinho e vou lá pegar mais. Senhor, obrigado, porque o Senhor verdadeiramente cuida de mim. Irmão, nós precisamos aprender a ouvir a Deus. A gente precisa aprender a falar com Deus. Eu ia para o trabalho de ônibus, só há quase 30 anos atrás. Senhor, não deixa eu perder o ônibus, não, Senhor, não deixa eu perder o ônibus, não. Chegava no ponto de ônibus, o ônibus já foi, perdi. Eu tinha 2 saídas, ou eu murmurava, ou eu falava assim com o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer revelar comigo? Entrava no ônibus, ficava lá 40, 50 minutos, pegava o outro ônibus, cantava no meio do caminho, o ônibus que passou primeiro, quebrou, foi assaltado. E Deus sempre falou, está vendo ali, Asa? Está vendo? Você viu? Irmãos, isso não foi uma, não foi 3. Foram várias. Irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a Deus em detalhes. Deus tem prazer de falar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. O que é entregar ao Senhor o caminho? Senhor, eu vou sair daqui e vou fazer tal coisa. Eu coloco nas tuas mãos. Senhor, fala comigo. Papai estava enfermo, papai estava internado na Unimed, e eu chegando na Unimed, eu olhei para a Unimed assim, bonito, né? Senhor, o que eu estou fazendo aqui, além de vir acompanhar o meu pai essa noite? Senhor, tem tantas pessoas aqui enfermas. Pai, se o Senhor quiser me usar aqui essa noite, o Senhor me usa. E um flash de oração. Entrei, cheguei lá. Boa noite, eu vim ficar de acompanhante com o senhor Afonso, Compensa que não, escuto aqueles caras de uniforme preto lá da segurança, né? Pessoal, atenta aí, aqueles rádio e tal, quer treinar.
Tem um rapaz aí tatuado aí, fazendo uns trem errado aí, estão preocupados, acho que ele está drogado, beleza, só escutei. Olhei para a moça que estava me atendendo no caixa, na recepção, quando eu olhei para cima assim, 6º andar, uma capela ecumênica. Falei, vou lá depois. Então, a noite inteira para ficar aqui dentro mesmo, vou lá depois. E aí cheguei, fiquei lá com o papai, conversei com o pessoal, conversei lá com a equipe médica e tal, fiquei lá um tempão com o papai. Chegou o enfermeiro e falou comigo assim, Alisson, vai lá jantar que a noite aqui é grande, e lá vai para, encerra a janta lá, não sei se era 9 horas, que horas. E eu falei, então tá bom, vou lá jantar. Beleza, ele me deu um ticket de si para jantar. Nem lembrei mais de capela, nem lembrei mais do rapaz lá do problema. Fui lá, jantei, tranquilo. Quando eu saí, que eu entrei no elevador, olhei 6º andar, vou lá, apertei, fui lá em cima. Cheguei lá, olhei, muito bonito, que espaço, entre aspas, né, desperdiçado, ou tão pouco utilizado, né, mal utilizado às vezes, uma estrutura muito boa. Cheguei lá, acendi a luz, apaguei a luz, ninguém lá. Falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Senhor, eu estou aqui para quê? E eu esperei, falei, eu estou achando que é coisa da minha cabeça, vamos embora. Quando eu falei assim, vamos embora, que eu lá ia apagar a luz, chega um rapaz tatuado, fumando. E eu vou encurtar, porque isso aqui não é o alvo. E o Senhor me encaminhou aquela pessoa ali para eu falar de Deus na vida dela. E eu ministrei no coração dele. E falei com ele, cidadão, essa noite é o último aviso que Deus está te dando. Abandona esse caminho seu. Abandona esse caminho seu, porque o Senhor não vai te dar outra chance. Era a 3ª vez que alguém ministrava no coração dele, desviado da igreja da Lagoinha. Nada contra a Lagoinha, só estou comentando que ele era de lá. E eu vim aqui, foi para ouvir isso mesmo. Eu falei, então você posiciona. Fui lá no quarto, orei com a avó dele, que ele estava de acompanhante à avó dele. Orei com ele, orei com a avó dele, e depois fui para o quarto e depois não o vi mais. O que foi feito eu não sei, mas aquilo que Deus me levou a fazer, eu fiz. E quando eu cheguei lá, eu falei, Senhor, se o Senhor quer usar, o Senhor usa. O Senhor se revela. Pai, fala comigo. Irmãos, e Deus fala. Orei pelo 3º andar lá para as enfermeiras, orei para um monte de gente, foi uma noite produtiva, muita bênção, muita bênção. Queridos, mas então nós precisamos entender que há um Deus que fala, e nós que somos servos do Deus Altíssimo, filhos de Deus, precisamos ouvir nosso Pai. Se eu não consigo ouvir meu Pai, eu estou falando meu pai espiritual, não faz sentido eu dizer que eu sou filho de Deus. Se é filho, mas não entendo meu pai, não escuto meu pai, não. Peraí, como assim? Irmão, nós somos chamados a viver algo mais. O verso 8 fala que aqueles que adoram ídolos, aqueles que fazem ídolos, se tornam semelhante a eles. E um servo de Deus, um filho de Deus, ele tem boca e fala, ele tem olhos e vê, ele tem os ouvidos e ouve, ele tem nariz e cheira. A gente percebe, a gente tem mão e apalpa, nós temos pé e andamos, Senhor, aonde é que o Senhor quer me levar? Temos garganta e falamos. Nós somos chamados a ouvir a um relacionamento com Deus. Irmão, se nós somos chamados, e o apóstolo Paulo falou lá no capítulo 10, que nós não podemos ser tropeço, falou no capítulo 12, que nós precisamos compreender as coisas, discernir as coisas, como que nós viveremos como alguém que não ouve, como alguém que não relaciona com Deus? Pastor, isso aí é só para pastor,
Isso é só para diácono. Não, isso é para filho. Isso é para filho. A minha Bíblia fala que isso é para filho. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarmos filhos de Deus. Todo aquele que recebe a Cristo tornou-se filho de Deus. Eu, pela vontade do Senhor, só tenho um filho aqui hoje, que é o Vitor. Mas se eu tivesse 2 filhos, eu ia comunicar só com um, eu falaria só com um. Vitor, fala isso para o seu irmão, que eu não converso com o seu irmão, isso seria uma família? Irmãos, eu tenho 2 títulos para essa mensagem, mas para mim ser mais polido, eu vou dizer que o título da mensagem é Saber Ouvir. Mas bombaria na rede social, papo furado esse trem de ouvir a Deus. Parece que a igreja vive assim hoje, balela. Esse negócio que Deus fala, não fala. Eu já ouvi gente crente dizer que Deus não fala. O meu Deus se manifesta, Ele se revela, Ele fala. O meu Deus não é ídolo. Nós precisamos ser exemplos. Abra comigo em Mateus 5,13. Eu ouvi isso esses dias, isso não é meu. Eu ouvi essa mensagem e ela me impactou. Mateus 5,13. Essa mensagem ela é parte do Sermão do Monte, onde Jesus ministrou. Quem vai dizer isso aí é Jesus. Mateus 5,13 diz assim Jesus: vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Até aqui. Irmãos, se nós somos igreja, se nós somos filhos de Deus, se nós não temos os oráculos de Deus, se nós não carregamos em nós o algo espiritual, se nós não sabemos enxergar, ver e falar das coisas do Senhor, nós somos esse sal que tornou insípido. Nós somos esse sal que não tem mais sabor. E muito provável, como eu ouvi já várias ministrações sobre esse texto, e o Espírito Santo sempre revela algo novo, eu sei que o sal, ele dá sabor, o texto fala isso. Eu sei que o sal também é usado para conservar a carne, nós sabemos disso. Antigamente não tinha geladeira, fazia uma salmoura, colocava ali no meio do sal, para que ela não se perdesse. Um bom exemplo claro nos nossos dias é a própria carne do bacalhau. Mas há algo mais nesse texto que me chama muita atenção. O que o sal faz no seu organismo e no meu? Quando comemos uma comida salgada, dá sede. Dá sede. A gente fica numa bebeção d'água, não fica, irmãos? Fica ou não fica? Nós somos chamados a ser sal da terra. Nós devemos gerar sede nas pessoas. A nossa vida precisa ser exemplo tal de gerar sede no outro. Vão querer beber do meu Jesus, vão querer beber do Espírito Santo, vão querer beber dessa água que flui de nós. Irmãos, nós precisamos parar e pensar o que nós somos como igreja do Senhor. Nós devemos pensar a respeito. Alguém tem sede pela nossa vida? Alguém quer ser o Jesus que nós somos? Há algo de Jesus em nós que as pessoas olham e falam assim: perfeito, isso é como eu preciso disso.
Irmãos, nós precisamos pensar a respeito disso. Ser pedra de tropeço e sal é algo muito diferente. Nós somos chamados a ser sal da terra. Não podemos ser pedra de tropeço. Quando o sal perde o sabor, ele só serve para ser pisado, lançado fora. Irmãos, e quando nós não entendemos isso, é impossível viver qualquer dom, é impossível termos qualquer dom, se nós não ouvirmos o Senhor. A gente precisa parar e pensar como nós iremos exercer dom se nós não ouvirmos a Deus. Isso é perigoso. Imagina a gente cheio de poder, podendo realizar muita coisa, mas fazendo de nós mesmos, nosso coração enganoso. Por que muitos da igreja hoje, muitas igrejas hoje não têm poder de Deus? Porque Deus não é irresponsável. Como é que Ele vai encher a pessoa de poder de Deus, encher a pessoa de dom, se ela não consegue o mínimo que é ouvir a Deus? Que isso, pastor, é um absurdo Deus se revelar comigo num papel higiênico. É por isso que a igreja está onde está. Porque quando Deus fala comigo no ônibus, quando Deus fala comigo no banheiro, fala comigo no meu quarto, fala comigo no púlpito, eu estou com os meus ouvidos habilitados a ouvir a Deus. Nós precisamos pensar a nossa vida e a nossa caminhada. Vamos voltar em 1 Coríntios 12. No verso 3, por isso quero que entendam, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Irmãos, as coisas de Deus são discernidas pelo Espírito Santo. Nós ouvimos o Espírito Santo, o Senhor fala no nosso coração, a gente ouve, a gente entende, e a gente fala, e a gente faz, e a gente obedece. Não podemos dizer que Deus é maravilhoso se nós realmente não entendemos que Ele é. O Vitor comprou um negócio no correio, chegou hoje, e ele falou algo tipo assim: "Não, Deus é bom demais." Chamei ele: "Filho, Deus é bom porque a sua encomenda chegou?" Por que Deus é bom na sua vida? A gente exalta Deus em outras coisas, como a gente exalta nas coisas do material? A gente cria esse relacionamento? A gente consegue ver Deus nas coisas que eu quero para o meu coração e não consegue ver Deus nas mínimas coisas? Vitor, reflete a sua verdadeira fala. Irmãos, nós precisamos pensar a respeito da motivação, da alegria do nosso coração. Aquilo que nós falamos que Jesus é Senhor, Ele é Senhor? Senhor é Deus, Ele é Deus? Ele é Deus? Nós correspondemos àquilo que Ele espera de nós? Ele nos deu boca para ficar calado? Nos deu olhos para não enxergar? Nos deu ouvido para não ouvir? Quando Deus cria o homem e põe esse homem no jardim do Éden, Ele cria esse homem e coloca o homem lá para quê? Para relacionar. Ei, Adão, o que você está fazendo aí? Estou dando nome nos bichos. Ah, legal. E o nome daquele, o nome daquele? Relacionamento. Deus quer os mínimos detalhes, irmãos. Fazer parte, ter parte da nossa história. Não é uma religião, é relacionamento. Verso 4 e 5 eu quero ler. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade de serviços.
Serviços, lembra do culto passado? Servir, fazer, serviço. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Queridos, não existe evangelho que não seja para servir, não existe dom que não seja para servir. Sempre para servir, ouvir para fazer. Dons é ouvir para fazer. Por que não tem dons, pastor? Porque a igreja não ouve. Porque as pessoas não ouvem a Deus. As pessoas não param para ouvir a Deus. Ouvimos rede social. Ouvimos um monte de coisa que os outros falam. Mas e ouvir a Deus? Qual foi a última vez que você ouviu Deus falar com você? Meu filho, minha filha, hoje você precisa fazer isso. Hoje você precisa tomar cuidado com isso. Meu filho e minha filha, hoje eu quero que você ministre uma palavra na vida de alguém. Eu queria que você trouxesse algo a respeito disso. Irmãos, isso pode ser quando você abre a Bíblia, quando você tem um sonho de noite, de várias maneiras. Verso 7. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Quem tem a versão NTLH aí? Nova tradução, linguagem de hoje. Alguém tem aí? Quem tem, fala. Versículo 7, 12, 7. Na Bíblia eu pego aqui, vou pegar aqui. Essa está igual a minha, NA. Eu quero ler na NTLH, verso 7. Para o bem de todos, estou lendo aqui já. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Eu gosto dessa versão. Presta atenção que eu vou ler de novo. Para o bem de todos, para o seu bem, para o meu bem, Deus dá a cada um uma prova da presença do Espírito Santo. Deus tem prazer de te provar, de te mostrar a ação do Espírito Santo. Irmãos, não é para alguns, para o bem de todos. Todos. Deus dá a cada um uma prova da presença do Espírito Santo. Irmãos, eu recebi uma visita de um espírita lá em casa. Ai, pastor, vai receber um espírita na sua casa. Coitada do espírita. O incômodo é todo dele. Para mim, gente, qual a dificuldade? Todo lugar que pisar na planta do vosso pé é o que tenho te dado. Eu sou sal da terra e luz do mundo. Eu sei me posicionar. Lembra da série de mensagens Inimigos de Deus? A gente não é bobo de hoje não, irmãos. A gente se prepara, a gente se organiza. A gente se prepara, a gente se organiza. Nós sabemos viver. Nós temos olho e enxergamos. Nós temos ouvido e ouvimos. Nós temos discernimento e discernimos. Tranquilo, irmãos. Tranquilo. Como as coisas fluem tranquilo. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida espiritual verdadeira. O Espírito Santo tem prazer de se manifestar. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, para que cada um entenda e veja o Senhor. Irmãos, nós temos palavras de sabedoria. Eu vou ser breve aqui, porque o meu horário já foi.
Palavra de sabedoria, o que é, pastor? Dom de palavra de sabedoria. Tem a ver com o futuro das pessoas. Eu tenho uma palavra de sabedoria em relação à coisa futura. Não sou cigano não, irmãos. Palavra de conhecimento. Eu tenho a ver com o conhecimento do tempo presente e do passado da pessoa. Eu sei trabalhar essas verdades. Eu sei ouvir, eu tenho olhos, eu percebo, eu entendo, e eu tenho palavras de conhecimento sobre isso. Nós, igreja, precisamos disso. Temos fé, é um outro dom. Temos o dom de curar. Isso é para nós, isso é para a igreja. Operação de milagres. Irmão, nós precisamos saber o que é milagre. Milagre é diferente de livramento. Eu quase bati o carro, foi um milagre. Não, foi só livramento. Profecia. A gente precisa entender que profecia não é só, eis meu servo que eu te digo. Isso aqui que eu estou fazendo aqui no púlpito é profecia. Discernimento de espírito. Irmãos, a gente precisa saber se é de coisa ruim, se é de Deus. Irmão, nós temos facilidade, porque os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem. Eu sei se é de Deus ou não. Ter discernimento. Variedade de línguas e interpretação de línguas, isso é para a igreja. Nós precisamos pensar, Deus não vai confiar dons a quem não lhe ouve. A quem não lhe ouve. E eu, para encerrar, eu quero ler João 10, 27 com você. João 10, 27. Jesus dizendo, as minhas ovelhas... então tem outra coisa de errado. As minhas ovelhas ouvem. É só o macho do rebanho que escuta? É só a fêmea? É só as mais novinhas ou só as mais velhas do rebanho que escuta? Não. As minhas ovelhas, plural, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Feche os seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai Santo e poderoso é o teu nome. Pai, glorificado é o teu nome. Pai, nós não somos chamados a viver atos religiosos, momentos religiosos, experiências religiosas. Pai, nós queremos aprender a viver mais na tua dependência, na tua presença. Pai, fala conosco em detalhes. Pai, nos ensina a perceber, a entender, a ouvir, a enxergar. Pai, não queremos ser aqueles que são guiados por ídolos. Não queremos nos tornar igual a eles. Pai, aviva o teu povo. Pai, aviva a tua obra. Pai, aviva a tua igreja. Desperta o teu povo, Senhor. Pai, ministra em cada coração essa noite. Aqueles que estão presentes, aqueles que estarão ouvindo a essa mensagem e aqueles que ouvem essa mensagem. Pai, seja o Senhor a fazer. Pai, o Senhor verdadeiramente, o Senhor fala. O Senhor se revela. Pai, a tua palavra fala que todo aquele que bate, a porta é aberta. O Senhor tem sempre uma ação para conosco. Todos aqueles que o buscam, encontram. Pai, nós pedimos ao Senhor a tua graça e o teu favor. Pai, seja o Senhor a fazer. Seja o Senhor a ministrar. Seja o Senhor a curar. Seja o Senhor a restaurar. Pai, nós dependemos de Ti e precisamos de Ti. Entregamos ao Senhor, Pai, todo o nosso fazer, todo o nosso projeto, tudo aquilo que nós queremos fazer, que tudo seja para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.
perto quero estar.